E pra vocês, o que é o folclore? Pra mim essa é a história, porque aliás nem faz sentido. Igual o Saci, faz furacão, faz nó, isso tudo com só uma perna. Pra mim isso é coisa de criança. Verdade, a gente só vê essas historinhas em quadrinhos e na escola, fora isso não significa nada. Claro que não, gente. O folclore é muito mais do que isso. Nós temos as festas, as músicas, a culinária que é muito boa. Olha, pra mim o folclore é a nossa cultura, é a alma de povos antigos que vivem até hoje, é o encontro dos nossos descendentes. É incrível poder ver como cada região tem sua história. Cara, é tipo o Bumba Meu Boi, que ele é a mistura das culturas dos africanos com a dos indígenas, que durante séculos, festas como essas foram usadas como forma de resistência. Cara, tem o Saci, que durante o período escravista, suas histórias serviam para lembrar e não ignorar toda a cultura africana, mesmo sendo errada naquele período. E o pior, muita gente começou a criticar, odiar e até demonizar essas tradições. E pior disso tudo, isso vem do próprio brasileiro. A gente esquece nossa própria cultura e resistência. Na sociedade brasileira, de reconhecer a influência das culturas africanas e afrodescendentes no Brasil, mas reconhecer em determinados campos, né? Então se reconhece muito bem a questão da culinária, a questão da música, mas há uma dificuldade de reconhecer essa influência africana por exemplo, na literatura ou na cultura, assim como pensadores. É como se o negro, e aí eu estou repetindo até a frase de Jurema Batista, né? É como se o negro tivesse só uma cidadania lúdica. Quando ele sai dessa cidadania lúdica e vai para a área do pensamento, vai para a área da produção do saber, vai para a área da intelectualidade, então há uma tendência, ou embranquece esse negro, como foi feito com Machado de Assis, ou ele vai passar por uma série de dificuldades, como o grande poeta simbolista, né? Cruz e Souza, né? Que sofreu muito em função da cor. Estamos aqui com a Emily. Emily, o que você acha sobre o folclore? Eu acho que é uma coisa que diz muito sobre a cultura do Brasil e é uma coisa que tem que ser passada com mais frequência para as crianças, para elas entenderem também pelo próprio país e pela cultura que elas pertencem. E o que você pensa sobre ele? É uma coisa que é de muita importância, porque, como eu disse, é a cultura do país, é uma coisa que a gente tem que preservar. O folclore ele vai muito além das histórias contadas nos livros e desenhos infantis. É parte da literatura brasileira e o valor é um integral da cultura. É o que desperta o sentimento e o nosso sentido como diversidade, de se identificar com as culturas e entender suas raízes, ajudar a preservar nossa própria e única cultura. Com a junção da palavra folk, que significa povo, e lore, conhecimento, em 1846 a palavra folclore surgiu com o folclorista britânico William John Thomson, que significa os costumes de um povo. O dia 22 de agosto foi instaurado como o Dia do Folclore Brasileiro em todo o território nacional, para valorizar as manifestações culturais da nossa nação. Durante a época da escravidão, o folclore foi um grandioso ato de resistência, passado de geração em geração, nos batuques, nas cantigas, nas falas, nas conversas, algo passado de geração em geração. Foi algo feito, algo contado para a sobrevivência dos mais antigos, das histórias, de tudo. O folclore, ele é atemporal. Até hoje, ele vive nas nossas músicas, nos nossos costumes. É o jeito que o nosso povo achou para sobreviver à sua grandiosa cultura. O folclore ele vai muito além das histórias contadas em livros e desenhos infantis. É parte da nossa literatura e o valor integral da cultura. É o que desperta o sentimento e o nosso sentido como diversidade. De se identificar com as culturas, entender suas raízes, ajudar a preservar nossa própria e única cultura. O folclore é representatividade. É ver minha fala, minha história, no meio dessa grande história chamada Brasil. É por onde eu sei que vim, por onde eu sei que tenho que continuar a resistir, a continuar a lutar, para não ser em vão toda a luta. Entender das forças que tenho e quanto das minhas raízes refletem em mim. O folclore vive. Ele é que nos representa como povo e nação. Nenhuma cultura deve ser demonizada, mas sim respeitada. Nós vivemos a cultura. Aliás, nós somos a cultura. Se resistimos até agora, não existe por que se depravar das histórias que nossos antepassados passaram de gerações para gerações. O Brasil é feito de muitas culturas, histórias e religiões.
E o respeito precisa ser igual para todos. A memória brasileira é muito curta. Levamos as coisas como se elas sempre fossem estar ali. Desde nossos costumes até as nossas histórias. Desde que meu avô morreu, morreram histórias infindáveis. Quando o indígena morre, morrem muitos saberes com ele. Isso é folclore, passar as histórias para frente e mantê-las vivas. Você tem tempo de ouvir os mais velhos e contar essas histórias para os outros? O Pensar Folclore é um movimento de resistência à morte e ao tempo. O folclore é o saber que atravessa todos os povos. A ancestralidade e a nossa geração estão ligados com o saber tradicional popular. É importante que todos entendam como o folclore é importante para o nosso passado, nosso futuro e nosso presente. A vida não é eterna, mas a nossa cultura pode se tornar. Entender como a nova geração brasileira continua deixando nossas crenças e costumes. Respeitar nossa incrível diversidade é entender mais do que o folclore é ou o que se ouve. É respeitar o que nos pertence. O folclore é